Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prova VUNESP resolvida. Nós já gravamos a aula 1, que tem a resolução da questão 1 e 2, aula 2, da questão 3 a 6, e agora vamos resolver as questões 7 em diante aqui. Gramática, você que se prepara para concurso público, e se for o caso de prestar a VUNESP, está aqui uma prova resolvida, mais uma aulinha para vocês. Gramática, não é, pessoal? Explica isso direito concursos, professor Arcângelo aqui. Você que prepara para oficial de justiça, escrevente, Tribunal de Contas do Estado, muitos outros concursos, inclusive de várias prefeituras, tá certo? Aqui no nosso canal, inclusive, você encontra aulas completas, você tem aí na nossa playlist o curso completo de português, enfim. Continuem aqui conosco. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em breve deve soltar edital também para o oficial de justiça da capital. Então, pessoal, vamos aproveitar o tempo, né? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a questão aqui se refere a um texto. No parágrafo 6º, nós não precisamos ter acesso ao texto, tá? Para resolver essa questão de número 7. Na aula anterior tem o texto, mas não é necessário, olha só. Será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil. Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto. Ele dá o trecho aqui do texto a que ele se refere, não é? E ele negrita a palavra entretanto e a palavrinha já. A conjunção, entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa, né, pessoal? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. São conjunções coordenativas adversativas, certo? Já é um advérbio de tempo. Estabelece no período respectivamente relações de. Conjunção coordenativa adversativa dá a ideia de oposição. A gente encontra oposição na letra B e na letra D. Advérbio já é um advérbio de tempo. Então, letra D. Oposição e afirmação, né? Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto. Se mobilizam agora, né? Nesse instante. Ele quer dizer assim, os sindicatos, nesse momento, já estão se mobilizando contra o texto. Então, a relação aqui é de tempo. Ok, pessoal? Muito bem, letra D, então. Não afirmação. 8. Assinale a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. Quando fala em pronome, nós podemos falar em pronomes do caso reto, pronomes oblíquos, pronomes tônicos, oblíquos átonos e tônicos, possessivos, enfim, são muitos pronomes. Todavia, o mais comum é a VUNESP questionar, quando fala pronome em conformidade com a norma padrão, se referir a pronomes relativos. É o caso aqui, ó, onde, que, cujo, o qual e aonde são pronomes relativos. Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem, que, quando for igual a o qual, a qual. Vamos ver aí o uso correto. A dispensa de servidores onde é lugar, né? Onde o desempenho é suficiente. A dispensa de servidores onde o desempenho é suficiente não pode ser posta em prática. Veja, a dispensa de servidores onde o desempenho é insuficiente, não é a dispensa de servidores, né? Onde o desempenho é suficiente, até poderia estar certo se a gente considerasse que ele fala assim, ó, a dispensa de servidores no lugar onde o desempenho deles é insuficiente. Então, eu acho que aqui
A VUNESP não foi muito feliz nessa alternativa. Ela poderia ter pegado aqui um outro exemplo. Todavia, se a gente considerar o texto, ele quer dizer o seguinte: a dispensa de servidores os quais têm um desempenho insuficiente. Então, a dispensa de servidores cujo desempenho, ou seja, o desempenho dos servidores. A gente sabe que o pronome relativo cujo, ele relaciona, evidentemente, como todos os pronomes relativos, um substantivo a um outro substantivo. Então, nós temos o substantivo desempenho relacionados aos substantivos servidores. Eu uso cujo quando esse segundo substantivo aqui, no caso desempenho, ele pertence ou ele é do substantivo que vem anterior. Geralmente coloca assim, ó. Esse desempenho aqui é de ou do o que vem antes. Vamos ver se isso acontece. A dispensa dos servidores cujo desempenho, ou seja, os desempenhos dos servidores. Então está certa, tá? O emprego de cujo. A dispensa, né, de servidores cujo desempenho é insuficiente, tá? Cujo, ele traz sempre uma relação de posse, ou seja, o substantivo que vem depois ele é da posse ou da propriedade do substantivo que vem antes. Cujo e cuja, cujos, cujas só é empregado nessa situação, quando o substantivo que vem depois ele é ou pertence ao substantivo que vem antes. Outra coisa sobre cujo importante, tá? Depois de cujo, não posso usar artigos cujo o desempenho, cuja a, não posso. Outra coisa sobre cujo é que ele concorda com o substantivo que vem depois. Então, se a palavra desempenho é masculina, singular, tem que usar cujo masculino, singular. Se fosse desempenho, atribuições. Servidores cujas atribuições. E atribuições está no feminino e no plural. Ou seja, cujo concorda com o substantivo que vem depois dele e não posso usar cujo o, cujo a. Certo então, pessoal? Muito bem. A letra B diz que a dispensa que o desempenho é suficiente. Veja, esse é um pronome relativo que, a dispensa que o desempenho é suficiente. A relação aqui é de posse, eu sou obrigado a usar cujo nesses casos. Não posso alternativamente usar que. Sempre que tem uma relação de posse do segundo substantivo, é da posse ou pertence ao primeiro, tem que ser cujo, cuja, cujos, cujos, cujas. A mesma coisa vai valer para o qual e aonde, né? Que diz respeito a lugar para onde se dirige. É isso então. A questão número 9, pessoal, diz assim: considere a seguinte oração do quinto parágrafo. Pessoal, questão número 9, né? Considere a seguinte oração do quinto parágrafo. Vislumbra-se agora uma possibilidade de avanço. Assinale a alternativa em que a concordância do sujeito com o verbo ocorre pelo mesmo motivo que na oração transcrita em que a palavra se é um pronome apassivador.
Olha aqui, pessoal. Primeiro, ele faz uma referência a esta oração aqui do quinto parágrafo. Vislumbra-se agora uma possibilidade de avanço. Quem vislumbra, quem vê, vislumbra alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. Ele está seguido aqui, ó, de uma partícula C, chamada partícula passivadora. Quando você tem um TD mais C, você tem uma voz passiva. Ok? Então, toda vez que você tem um TD mais C, você tem uma voz passiva, chamada de voz passiva pronominal ou sintética. Por coincidência, vocês que acompanham aqui o canal, a última aula de gramática que eu postei aqui no nosso canal fala sobre voz passiva pronominal, o nosso famoso TD mais C. Então, toda vez que você tem um verbo transitivo direto seguido de um C, esse C é uma partícula apassivadora e você tem um verbo, como dizendo, uma oração na voz passiva. Toda vez que você tem um TD mais C, e a voz é passiva, o que vier depois aqui é sujeito. Olha, uma possibilidade de avanço é sujeito de vislumbra. Por quê? O que é vislumbrado? Uma possibilidade de avanço. Esse TD mais C, vislumbra-se, significa é vislumbrado. Então, o que é vislumbrado? Essa é a pergunta que se faz para achar o sujeito, né? Uma possibilidade de avanço. Se você fez ou está fazendo o nosso curso, você sabe que TD mais C sempre tem sujeito e o sujeito está pós-posto, ou seja, colocado depois do verbo. Nesse caso aqui, o agora é um advérbio, né? Está entre duas vírgulas. Advérbio não pode ser sujeito. Uma possibilidade de avanço. O núcleo, olha, é possibilidade, é um substantivo. Tudo isso daqui é o sujeito da oração. Então, assinale a alternativa em que a concordância do sujeito com o verbo ocorre pelo mesmo motivo que na oração transcrita em que a palavra ser é um pronome passivador. Vamos ver cada um. Observa-se certo mal-estar entre os convidados da festa. Veja, o que é quem observa alguma coisa. Eu tenho um TD mais C. Então, certo mal-estar entre os convidados da festa é o sujeito dessa oração. E ele ocorre justamente por conta de um TD mais C. E olha o que ele diz, assinala a alternativa em que a concordância do sujeito com o verbo ocorre pelo mesmo motivo que na oração transcrita, em que a palavra ser é um pronome passivador. Ou seja, ele está querendo que você encontre uma mesma situação de TD mais C. A gente encontrou, está aqui na alternativa A. Vamos ver o B. Certamente trata-se de. Pessoal, trata-se de. Se você já assistiu aulas do nosso curso normal, você sabe que chega de, trata de, o sujeito é indeterminado. Esse C, pessoal, é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, não é o caso de concordância com o sujeito, nem um TD mais C. Letra B está errada, tá? C. Opuseram-se à ideia. Quem se opõe a alguma coisa. Nós temos um TI mais C. Quem se opõe a alguma coisa. Ela tem inclusive a crase aqui, ó. O que estiver iniciando por crase nunca vai ser sujeito, viu, pessoal? Certo? Nesse caso aqui, TI mais C, o que nós temos aqui é um objeto indireto. O sujeito, inclusive, é também sujeito indeterminado, igual o trata-se de que a gente viu na alternativa B. Ok? TI mais C, o sujeito é indeterminado. Tá? D. Em tempos passados vivia-se, com tranquilidade por aqui, vivia-se tranquilamente por aqui. Isso daqui é um adjunto adverbial. Quando o verbo só está acompanhado de adjunto adverbial, ele é intransitivo. Então, esse verbo viver, ele é intransitivo. Verbo intransitivo seguido de uma partícula C, um I mais C, o sujeito também é indeterminado. Tá? Tá também na nossa aula de playlist, lá na playlist que tem as aulas de português, sujeito indeterminado, vocês vão encontrar tudo isso, tá? Mas não se enganem, hein, pessoal? Curso de gramática tem que ser feito do comecinho ao fim, porque se você olhar aqui esse monte de dica, pode parecer tudo muito complexo, tá?
Mas se você acompanha as aulas, faz o curso de gramática direitinho, a playlist que a gente tem aqui, você tem garantia de entender o que está acontecendo em cada questão, tá? Tá gostando? Deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e você vai ter acesso a tudo isso que nós estamos falando, tá? E tem mais ainda. Se você quiser o PDF do curso de português e de tudo que a gente posta aqui, entre em contato conosco, explica isso direito concursos@gmail.com. É super, super acessível, bem barato mesmo, tá? Entre em contato, vale a pena, viu, pessoal? Você adquirir esse material, sai por bem barato mesmo, R$19,90. Você compra toda a apostila de português para ter o curso de português para poder acompanhar as nossas videoaulas aqui, tá? E vão ser os dedos sem os anéis dos tempos de glória. Veja, os dedos, eles se vão. O que acontece aqui é uma voz reflexiva, tá? Então, apesar de nós ter, vão ser, ó, os dedos se vão sem os anéis, os dedos aqui é o sujeito, a razão desse sujeito e da concordância desse verbo aqui, ó, concordar, né, com dedos, é uma razão diferente daquela apresentada no enunciado da questão e na letra A, onde aparece um TD mais C. Então, essa poderia sim enganar a D, enfim, mais a E, confundir vocês, mas o correto aqui é a letra A, tá bom? Onde você tem um TD mais C. Bom, pessoal, para as aulas não ficarem longas demais, a gente está gravando uma sequência de aula, elas não vão ficar muito longas. Se a gente interromper por aqui, eu tenho certeza que vocês vão continuar aqui conosco, aproveitando aqui essa resolução de questão e colocando os conhecimentos de gramática em prática, não é isso? Muito bem, um abraço para vocês. Não deixe de acompanhar a próxima aula, tá? Tchau, tchau.